O Corpo de Bombeiros registrou pelo menos uma morte por afogamento na região nesse final de semana. Foi na Praia da Enseada, em Guarujá. A vítima foi um turista de 18 anos que veio de São Bernardo do Campo. Em Santos, um jovem de 16 anos quase se afogou quando mergulhava com amigos na ilha de Urubuqueçaba para pescar mariscos. Ele foi resgatado com vida e levado para uma unidade de pronto atendimento em São Vicente, onde ainda está em observação. Um outro jovem de 19 anos está desaparecido desde que pulou de um deck ao lado da Ponte Pêncil, em São Vicente. Ele mergulhava com um grupo de amigos quando desapareceu no mar e não foi mais visto. As buscas pelo rapaz prosseguem. Foi enterrado hoje no Cemitério da Filosofia, no Sabuó, em Santos, o professor Aldo João Alberto, que lecionou na Universidade de Santa Cecília por 30 anos. Amigos e familiares compareceram ao velório realizado na Santa Casa de Santos. O professor Aldo tinha 63 anos e lecionava engenharia mecânica na Unisanta há 30. Sua especialidade era desenho técnico, soldagem e projetos especiais. Era uma pessoa atuante, de bem com a vida, encorajava seus alunos. A sua própria vida já era uma lição, né? Um testemunho, uma inspiração. Sempre homenageado, com paraninfo, professor, enfim, aquela pessoa que tinha uma palavra a todos. Ele vai fazer muita falta, mas ele deixa muitas lições de dedicação, de atender o próximo com a sua disponibilidade. E eu acho que pessoas assim são chamadas e bem-vindas em todo lugar. Então, sem dúvida, ele foi convocado pelo nosso ser maior, por Deus, para outras missões. Na Unisanta, Aldo foi professor e aluno. No final do ano passado, concluiu o mestrado em mecânica. Eu fui estagiário em uma empresa onde ele era engenheiro, embora não haja uma grande diferença de idade, e ele sempre foi uma pessoa muito divertida. Na sala de professores era o que sempre estava brincando com todo mundo. Muito feliz recentemente que ele se titulou lá, ele concluiu o mestrado dele lá dentro da universidade. E ele era aquele que a gente sempre esperava uma piada, uma brincadeira, um comentário criativo, diferente. Ele era um dos que nos incentivava a permanecer na sala de professores, no cafezinho lá. E cheio de atividades, né? Ainda bastante jovem, cheio de atividades e muito querido pelos alunos também. Ele era sério, sem perder a ternura, sabe? Ele brincava, mas ao mesmo tempo levava as coisas a sério. Isso fez com que a gente desenvolvesse uma amizade, né? E ao longo dos anos essa amizade foi se consolidando, a ponto que nós tomávamos café todo sábado juntos. Foi uma prática que começamos com a orientação e a gente prosseguiu, né? Todo sábado de manhã a gente tomava café junto. Abalados, os familiares não quiseram gravar a entrevista. Aldo João Alberto morreu na noite de ontem, na própria casa, vítima de infarto fulminante. O professor deixou esposa e 3 filhos. Em dezembro, a Diocese de Santos anunciou uma mudança de paróquia de 13 padres. A justificativa foi um procedimento padrão. A medida causou polêmica, sobretudo porque envolveu o Monsenhor Francisco das Dores Leite, o padre Chiquinho, que ficou 48 anos à frente da Igreja São Judas Tadeu. Esse final de semana, ele tomou posse oficialmente na sua nova casa, a Igreja da Pompeia. A missa de posse foi celebrada pelo bispo diocesano Dom Tarcísio Escaramuça. José Paul assumiu a função de pároco e padre Chiquinho de vigário. Diante de uma igreja lotada de católicos, eles renovaram os votos e receberam símbolos da nova casa, como a chave do sacrário e a água do batismo. Todo o padre, né, toda pessoa que recebe esse encargo, renove a sua profissão de fé para que todo o povo, né, testemunhe realmente que ele vai fazer em nome da fé e vai procurar viver de acordo com essa fé que ele professa, né? Ao final, os padres foram recebidos com festa pelos fiéis. Tanto o padre Chiquinho quanto o padre José vai ser muito bem recebido aqui na paróquia. Nós acreditamos
que através da acolhida que eles estão dando até para nós que somos aqui da comunidade, nós esperamos a continuação dos padres que estavam aqui presentes. O amor, a caridade, a compaixão por todos aqueles que estão necessitados da palavra de Deus, viu? Eu venho com o coração aberto e recompenso por me acolher com o coração aberto. Paroquianos da Igreja São Judas Tadeu foram prestigiar o Padre Chiquinho na nova casa. Conheço o Padre Chiquinho há 30 anos, participava de grupo de jovens lá no São Judas Tadeu. E é uma satisfação estar vendo aqui a carreira, acompanhei a carreira dele esses anos todos, né? E a comunidade lá vai sentir muita falta dele, né? Porque era um carinho muito tempo, foi quase aí mais de 40 anos conosco. Então a gente fica com saudades, mas feliz porque ele está bem, foi bem recepcionado aqui pela Pompeia. O que é meio esquisito sou eu, não é o ambiente, viu? Eu me sinto de fato meio estranho, mas entendo, claro, que pelo fato de estar quase meio século na mesma paróquia, mas o acolhimento aqui é excelente, uma paróquia bem organizada e um povo maravilhoso, né? A posse dos padres José Paul e Chiquinho foi a 12ª de um total de 13. O último a tomar posse será o padre Antônio Baldan. A cerimônia na igreja São Judas Tadeu, no bairro do Marapé, ainda não tem data prevista pela diocese. O governo federal e a Caixa Econômica divulgaram essa semana o calendário de pagamento das contas inativas do Fundo de Garantia por tempo de serviço. Mais de 30 milhões de pessoas vão ter direito ao benefício. A previsão é que a medida injete mais de 30 bilhões de reais na economia brasileira. Tem direito ao pagamento o trabalhador que pediu demissão ou foi demitido por justa causa até o dia 31 de dezembro de 2015. Nesta terça-feira, o governo federal e a Caixa Econômica divulgaram um cronograma para pagamento do FGTS. O calendário foi dividido de acordo com o mês de nascimento dos trabalhadores. O benefício vai poder ser retirado a partir do dia 10 de março. Quem faz aniversário nos meses de janeiro e fevereiro vai poder retirar o benefício nessa primeira data. Quem nasceu de março até maio, o pagamento vai ser liberado a partir de 10 de abril. Quem nasceu de junho a agosto vai poder sacar no dia 12 de maio. Quem faz aniversário de setembro a novembro, o FGTS vai ser liberado a partir de 16 de junho. Quem nasceu em dezembro, no dia 14 de julho. Mas quem tiver direito ao benefício já sabe o que fazer com o dinheiro? Não, no momento ainda não. Primeiro está nas dívidas, né? E o restante guardar, né? Pagar algumas dívidas, né? Que todo mundo deve, né? Não tem jeito, né? Então, vou aproveitar para pagar algumas dívidas. Se sobrar alguma coisa, guardar, gastar? Guardar no caso, né? Se a gente conseguir, né? Esse consultor financeiro afirma que é preciso ter cuidado antes de sair gastando o FGTS. Ele dá 3 dicas de como usar o dinheiro. Em primeiro lugar, se ele tiver alguma dívida com juros elevados, é recomendável que ele abata essa dívida ou liquide essa dívida, dependendo do valor que estiver disponível em suas mãos, para evitar que o seu endividamento cresça numa proporção em que ele não está capacitado para arcar. O segundo momento, se ele não tem essa dívida, mas também não precisa do dinheiro no momento, então seria o recomendável que procurasse uma aplicação financeira que depositasse esse dinheiro ou em depósitos a prazo, que tem uma rentabilidade um pouco maior do que a poupança, mas também tem a taxa de administração de quem, na verdade, oferece esse título, então tem que consultar o gerente. Caso contrário, se o valor for pequeno, pelo menos se deixe na poupança, que é uma rentabilidade maior do que estava tendo no fundo de garantia na conta inativa. Tá? E a terceira hipótese, se não tiver conta para pagar, certo? Não quiser poupar porque o valor é pequeno e quiser, na verdade, gastar, consumir, que é o que o governo espera que a maioria faça, o faça, mas com o cuidado de não usar esse dinheiro para entrada em uma nova dívida, adquirir um bem de valor mais elevado e que acabe forçando um financiamento. Como a expectativa do governo é que 86% dessas contas inativas tem um valor de até um salário mínimo, então não são valores
valores individualmente tão expressivos. No todo, 43 bilhões na economia é um valor expressivo, são 0,7% do PIB brasileiro. Então, partindo do pressuposto que esse ano a economia tende a crescer só 0,5%, ou seja, o que vai se injetar na economia, 43 bilhões, é mais do que o crescimento do PIB esperado para 2017. Vai haver aquecimento da economia, então vamos tentar nos beneficiar com isso, sem deixar a população se endividar. No primeiro fim de semana de plantão, as agências da Caixa Econômica Federal atenderam mais de 3 mil pessoas em toda a região. Futebol. A Portuguesa Santista perdeu ontem a terceira partida consecutiva. Fora de casa, a Briosa foi derrotada pelo Taboão da Serra por 3-0. O meia Adiel fraturou a mão e vai ficar fora do time por 1 mês e meio. Com o resultado, a equipe santista caiu para a 16ª posição no Campeonato Paulista da Série A3. O próximo jogo é contra o Flamengo de Guarulhos na sexta-feira, às 8 da noite, em Urico Mursa. E a maré não está mesmo para peixe para os clubes da região. O Santos sofreu a segunda derrota consecutiva e os torcedores estão apreensivos quanto ao futuro do time na temporada. Sinal amarelo na Vila Belmiro? Depois de 6 anos, o Santos perdeu 2 partidas consecutivas em casa pelo Campeonato Paulista. No meio da semana, o São Paulo quebrou um tabu de 14 anos sem vencer o Peixe. E sábado, a Ferroviária conseguiu bater o Alvinegro Praiano em seus domínios por 1-0. Na Vila, a equipe de Araraquara só obteve tal feito 3 vezes na história. Não é possível que o time com a categoria que tem, os jogadores que tem, o time está perdendo para a Ferroviária, está perdendo esses jogos em casa, aí fica difícil. Claro que a gente está em sinal de alerta, né? Vamos começar aqui, nem um mês já tem a Libertadores, então a gente agora tem umas coisas que é lá no começo, então preocupado a gente fica. As 2 derrotas consecutivas fizeram o Peixe cair da liderança do Grupo D para o 3º lugar com 6 pontos em 4 jogos. Ainda faltam 8 rodadas para o fim da primeira fase, mas nunca é tarde lembrar que apenas os 2 primeiros se classificam para as quartas de final da competição. Eu fico bastante preocupado, porque além de ser uma fase que o time está passando, eu fico com medo deles não conseguirem se classificar para o campeonato. Isso é preocupante mesmo. Eu acho que o Dorival tem que mexer no time, a direção tem que trazer gente melhor, né? Porque os outros times estão lá à frente, a gente fica para trás, não é legal, né? O volante Thiago Maia compreende a apreensão da torcida, mas acredita que o Santos vai dar a volta por cima. A gente tem que ver o que a gente errou nesses 2 jogos, né? Que a gente perdeu um clássico, né? E depois perdeu mais um jogo em casa. Eu acho que a gente não tem que ter dúvida no nosso grupo. Eu não tenho certeza que a gente tem a confiança ainda do próprio torcedor, do Dorival, né? Eu acho que agora que a gente tem que se unir, porque muita gente vai ver, será que o Santos vai chegar, será que dá de novo? E pode ter certeza que dá sim, a gente vai reverter, né, essa situação. Porém, não vão faltar pedras no caminho para essa volta por cima. E a primeira delas, sem trocadilho, é bem grande. O próximo adversário do Peixe é o Ituano, segundo colocado do Grupo A com 7 pontos. Sei que vai ser um jogo mais difícil, né? Mais um jogo difícil na competição. Porque nenhum jogo vai ser fácil, né? Porque a gente é o atual campeão, que a gente vai pegar um jogo fácil. Então a gente espera sair com a vitória. Contra o Ituano, o técnico Dorival Júnior não deve contar com 4 titulares. O zagueiro Kleber suspenso, os meio-campistas Renato e Lucas Lima e o goleiro Vanderlei contundidos. Ao contrário do Santos, os outros 3 grandes somaram pontos na rodada. O Corinthians bateu o Audax em Osasco por 1-0. Palmeiras goleou o Linense por 4-0 em Araraquara e o São Paulo empatou em 2-2 contra o Mirassol no Morumbi. No Santa Portal você encontra mais informações sobre o Paulistão. A Justiça Espanhola anunciou hoje que o jogador Neymar, a empresa NN, que pertence a seu pai, a mãe do jogador Nadine e também os times do Santos e do Barcelona serão julgados. Não cabe mais recurso da decisão. O motivo do processo é a transferência do jogador do Santos para o Barcelona, que teria prejudicado o Grupo DIS, responsável por 40% dos direitos econômicos do jogador. A data do julgamento ainda não foi definida, mas deve acontecer ainda este ano. As acusações são de corrupção e fraude. Pelo 2º ano, os desfiles das escolas de samba de Santos aconteceram uma semana antes do Carnaval. E como já é tradição,
A Santa Cecília TV mostrou ao vivo, na íntegra e com exclusividade, toda a festa. A maratona começou na sexta-feira. 2 agremiações desfilaram pelo grupo de acesso e 4 no especial. A primeira escola a pedir passagem pelo grupo de acesso foi a Unidos da Zona Noroeste. O enredo falou sobre a mistura culinária preferida dos brasileiros, o arroz com feijão. A agremiação entrou na avenida com 450 integrantes, 10 alas e 2 carros alegóricos. Destaque para a rainha de bateria Aline Figueiredo, que mesmo grávida de 5 meses, deu show. A outra escola do grupo de acesso foi a Real Mocidade Santista. A agremiação, com 800 integrantes, trouxe para a avenida a união das 2 maiores manifestações da cultura popular, o Carnaval e as festas juninas. Sem muitos recursos, a Real abusou de materiais recicláveis para as fantasias e alegorias. Uma das alas recriou uma verdadeira quadrilha junina, com uma coreografia que animou o público. De volta à elite do Carnaval de Santos, a Sangue Jovem abriu o desfile do grupo especial. Já na madrugada de sábado, os mais de 1000 componentes contaram a história da luz. A comissão de frente, formada por 11 bailarinos, veio representando as trevas, para logo depois dar lugar a uma explosão de luz do Big Ben, estampada na fantasia do casal de mestre de sala e porta-bandeira, Rafael Gonzaga e Janaína Fares. A União Imperial foi a segunda escola do grupo especial a desfilar. Os 2000 componentes da Verde Rosa do Marapé homenagearam o pintor Benedito Calixto e os 30 anos da Pinacoteca. A dançarina Sheila Carvalho veio novamente como madrinha de bateria da escola. Na comissão de frente, uma paleta de cores, tintas que deram vida à obra do pintor. Na última ala da escola, desfilaram a reitora da Unisanta, Silvia Teixeira Penteado, que presidiu a Pinacoteca, e a sobrinha, a fisioterapeuta Caroline Teixeira. A agremiação enfrentou alguns problemas. Uma das rodas do carro abre-alas quebrou perto do fim da passarela. O carro teve de ser empurrado até a dispersão. Representando o Reino das Artes, foi o maior carro do carnaval deste ano, com 27 metros de comprimento e 10 de altura. Penúltima escola a desfilar na primeira noite do Carnaval de Santos, a Brasil passou pela passarela do samba cantando Oxum, a rainha das águas doces, e Nossa Senhora Aparecida, a padroeira do Brasil. A escola contou com a animação dos 1000 componentes, levou para a avenida 14 alas. A comissão de frente representou as crenças afro-brasileiras e uma enorme coruja se destacou no carro abre-alas. Um dos diferenciais foram as baianas, logo após a comissão de frente. A X9 trouxe a política para o encerramento da primeira noite do Carnaval de Santos. Os 2.500 componentes da pioneira contaram a história do Brasil por meio da voz dos excluídos. O desfile começou com alas que retrataram o passado, dos gritos de dor dos escravos ao grito de independência. Depois, os gritos da cultura brasileira. Na terceira parte do desfile, a X9 retratou o respeito pela diversidade LGBT e pela democracia. O último carro alegórico pediu o fim da corrupção e da palhaçada nacional. E na madrugada de sábado para domingo, no segundo dia dos desfiles, outras 6 escolas passaram pelo sambódromo. 2 do grupo de acesso e 4 do especial. Bandeirantes do Sabuó abriu a segunda noite do desfile do Carnaval de Santos. O enredo mostrou a origem do universo e da vida. A escola do grupo de acesso levou para a passarela 660 componentes. Um dos destaques foi a ala bem colorida representando os animais.
A última escola do grupo de acesso a se apresentar foi a Mocidade Dependente do Samba. Com um enredo bastante atual, diante da crise, a agremiação trouxe para a avenida a história de superação do povo brasileiro. A agremiação misturou fatos reais e imaginários, ciência e diferentes religiões, e as duas grandes paixões do brasileiro, futebol e samba. Na comissão de frente, a evolução da raça humana. A Vila Matias foi a primeira escola do grupo especial a desfilar no sábado. A escola levou para a passarela Drauzio da Cruz os 300 anos de devoção a Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Os cerca de 1.200 integrantes desfilaram com fantasias luxuosas para falar sobre a devoção e fé. A Vila Matias mostrou o contexto histórico do surgimento da imagem da Santa no Rio Paraíba do Sul, no momento da passagem da corte imperial pelo local, e o milagre da multiplicação dos peixes para os pescadores da região. A rainha de bateria Joyce veio caracterizada como a santa. Ela está fazendo o papel de Nossa Senhora da Aparecida, não é isso? Já era madrugada de domingo quando a Padre Paulo, vice-campeã no ano passado, entrou na passarela do samba. A escola teve problema no transporte do carro alegórico Abre-Alas e entrou na passarela com cerca de 11 minutos de atraso. A agremiação também desfilou com 2 carros, já que o terceiro acabou quebrando na concentração. O enredo falou sobre Angola, as tribos que se uniram para formar o país, a exploração dos portugueses, a ligação com o Brasil e a importância para o próprio samba. A campeã do ano passado, Unidos dos Morros, veio homenageando a comunidade portuguesa na cidade. Foram mais de 1.400 componentes, divididos em 12 alas com 3 carros alegóricos. Na comissão de frente, as bailarinas da Escola de Bailado de Santos sempre dão um charme. O desfile mostrou o espírito empreendedor dos portugueses que aportaram por aqui. A visão para o comércio, as bordadeiras da Ilha da Madeira que se fixaram no Morro São Bento e a homenagem à aniversariante ilustre, a portuguesa santista, que completa 100 anos. Uma cena muito bonita, muito gostosa, muito confortante de se ver, né? A última agremiação a entrar na passarela do samba pelo grupo especial foi a amazonense. Os 1.600 componentes da escola de Guarujá fizeram um desfile animado e colorido ao contar a história de Olambra, conhecida como Cidade das Flores, localizada no interior do estado. Para cativar o público, o carro com a velha guarda da escola distribuiu 5.000 flores na passarela do samba. Destaque para a ala das baianas, representando a Rosa Negra. Deslumbrante. Acabei de dar o meu momento, Milton Cunha. Deslumbrante. E justamente a amazonense foi a vencedora do prêmio Estandarte Unisanta. A agremiação do Guarujá recebeu nota 10 dos nossos telespectadores. Em segundo, veio a Unidos dos Morros com 9,99, seguida da Vila Matias com 9,98. Já nessa última madrugada, foi a vez das 5 escolas do Grupo 1 se apresentarem na avenida. A Dragões do Castelo foi a primeira escola a entrar na passarela Drauzio da Cruz, com o enredo Baobá, a raiz da liberdade. A agremiação exaltou a cultura negra e mostrou a vida de Zumbi dos Palmares, em um desfile com 450 integrantes. Depois foi a vez da Império da Vila. A agremiação mostrou a miscigenação da cultura popular brasileira. Ao todo, foram 600 componentes. A terceira escola a se apresentar foi a Mãos Entrelaçadas, que levantou a bandeira contra todo tipo de preconceito e discriminação. A escola teve 700 integrantes. A Unidos da Baixada se apresentou incompleta e vai perder 15 pontos. Com o enredo Vai Vai, da várzea dos esfarrapados para o sambódromo do Anhembi, a agremiação contou a história de uma das escolas mais tradicionais da capital. Fechando a noite, a Imperatriz Alvinegra levou o enredo Ciranda de Mãos,
uma overdose de emoção. A escola levou para a passarela toda a importância das mãos de esportistas, trabalhadores, fiéis e das mãos que carregam o pavilhão da escola. Foram 680 integrantes. O primeiro colocado do Grupo 1 passa para o grupo de acesso. Porém, para subir, o vencedor precisa ter garantido no mínimo 170 pontos. A apuração do Carnaval Santista acontece amanhã, ao meio-dia, no Teatro Guarani, com transmissão da Santa Cecília TV. A edição de hoje fica por aqui. Você continua bem informado acessando o Santa Portal. Eu volto amanhã, espero por você. Tchau.